Olá, dando continuidade aos nossos estudos. Hoje estamos entrando no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. O texto evangélico que é estudado está em Mateus, capítulo 5, versículo 4, quando ele nos fala que bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. E em Mateus, capítulo 5, versículo 9, quando ele nos diz que bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E mais adiante, nos versículos 21 e 22, ele nos diz: sabeis o que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá ser condenado no juízo. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E que aquele que disser, és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Kardec comenta o seguinte: por estas máximas, Jesus fez da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda a expressão descortês que alguém possa usar para com seus semelhantes. A raca, entre os hebreus, era um termo desdenhoso que significava homem que não vale nada, e se pronunciava cuspindo e virando a cabeça de lado. Vai mesmo mais longe, porque ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão, és louco. É evidente que torna que aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação? E que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e da caridade, que deve presidir todas as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade que entretém o ódio e a animosidade. É, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é lei primeira de todo cristão. Mas que queria Jesus dizer por estas palavras? Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo, e havendo-lhes prometido os céus, enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidade dos da terra, para viver. Apenas o que lhe recomenda é que não ligue a estes últimos mais importância do que os primeiros. Por aquelas palavras quis dizer que até agora os bens da terra são assambarcados pelos violentos, em prejuízo dos que são brandos e pacíficos, e que a estes lhes falta muitas vezes o necessário, ao passo que os outros têm o supérfluo. Promete que será feita justiça, assim na terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal será a condição da terra quando, de acordo com a lei do progresso e da promessa de Jesus, se houver tornado o mundo ditoso por efeito dos afastamentos dos maus. É o que estamos passando nesse momento, queridos amigos. A Terra vem há muito tempo passando pelo processo de transformação moral. O mundo de regeneração é um mundo que começa a humanidade a se submeter à lei de amor e de caridade, aonde deixará de haver egoísmo, aonde o fraco e o pacífico não mais serão explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Quando, de acordo com a lei do progresso e da promessa de Jesus, a terra se tiver transformado num mundo ditoso por efeito do afastamento dos maus.
Essa é que é a reflexão que a gente deve fazer. E na sequência, nas instruções dos Espíritos, tem belas reflexões a respeito da afabilidade e a doçura. A benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há quem fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo pode dar ao homem o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não passa de uma máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores? O mundo está cheio dessas criaturas, que têm nos lábios um sorriso e no coração o veneno, que aso brandas desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento, quando estão por detrás. Não basta que dos lábios manem leite e mel, se o coração de modo algum lhes estar associado. Só há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e a doçura não são fingidas, nunca se desmente. É o mesmo tanto em sociedade quanto na intimidade. Esse, aos demais, sabe que se pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Quem tem esses sentimentos no seu coração não consegue enganar a Deus. Não fala da boca para fora, mas fala do que está cheio do seu coração. Podemos perceber o sentimento, as vibrações de amor, de carinho, de afabilidade e de doçura de quem as possui no seu coração. E segue outra reflexão sobre a paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não os aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei a Deus, onipotente, que pela dor deste mundo vos marcou para a glória do céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade. E deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outras há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória, a de perdoarmos os que Deus colocou em nosso caminho para serdes instrumentos de nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. A vida é bem difícil, bem eu sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à fronte. Coragem, amigos. Tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha que se penitenciar, ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado e de se fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Está aí a mensagem sobre a paciência de um espírito amigo. E tem a mensagem sobre a obediência e resignação. Maravilha! A doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem que os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. Olha o conceito. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Forças ativas ambas, porque carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. A obediência é o consentimento da razão. A gente obedecer é ter consciência de que necessitamos obedecer. Obedecer às leis humanas, os regimentos humanos da ciência e dos protocolos médicos que nos dizem que evitemos o contágio social por causa da pandemia. Isso é obediência. E resignação é o consentimento do coração. Resignação é estarmos resignados diante da vontade divina, é não nos revoltarmos pelo que estamos passando,
é não ficarmos atribulados porque está demorando mais do que gostaríamos que demorasse. Não, sempre esteve no comando de Deus, sob as ordens de Jesus. Estar resignados a essas leis divinas, a essa vontade divina, acalma o nosso coração, porque não é da nossa competência dirigir esses fenômenos e tomar conta desse processo. A nossa competência é a obediência, é seguir a lei dos homens, é seguir a nossa razão. A resignação é seguir o nosso coração, seguir a nossa fé, o nosso entendimento. Está aí essa bela mensagem no capítulo de Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, a obediência e a resignação. A mensagem sobre a cólera. O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerar-lhes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Que sucede então? Entregai-vos à cólera. Pesquisai a origem desses acessos de demência passageira, que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai e quase sempre deparareis com orgulho ferido, que é o que faz repelir coléricos os mais ponderados conselhos, se não um orgulho ferido por uma contradição. Até mesmo as impaciências que se originam das contrariedades, muitas vezes pueris, decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que em todos se devem dobrar. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Isto deve bastar para induzir o homem a esforçar-se pela dominar. O espírita, ao demais, é concitado a isso por outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristã. Está aí essa outra bela reflexão sobre a cólera. Então está aí, meus queridos amigos e irmãos, esse capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala de que bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, porque possuirão a terra e porque serão chamados filhos de Deus. Então nós todos que estamos nesse caminho do Espírito, caminhando para a nossa transformação moral, nos esforçando para domar as nossas más influências, que bem sabemos que é difícil, porque infeliz é o homem que sou, que vendo ainda o bem, insisto em praticar o mal que ainda está em mim. Então está na hora de escolhermos a brandura, está na hora de escolhermos a paz para podermos caminhar os nossos passos definitivos de nossa vida. Está na hora de podermos conjugar a afabilidade, a doçura, a paciência, a obediência e a resignação nos nossos corações. Está na hora de eliminarmos a cólera, a raiva, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, tantos sentimentos contrários à lei de amor que o Cristo nos ensinou. Porque queremos herdar a terra, queremos permanecer morando e habitando sob o comando e a regência de Jesus em uma terra transformada, que é como ele diz aqui nessa mensagem. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados nem esmagados pelo forte e pelo violento. Essa é a terra que queremos herdar. Essa é a terra que queremos viver. Essa é a terra e o mundo que deveremos começar a conquistar dentro de nós. Então, na nossa casa mental, coloquemos brandura, coloquemos paz, coloquemos afabilidade e doçura no nosso relacionamento com o próximo, que está junto da gente. Nos libertemos do egoísmo, que nos induz à cólera, que nos induz ao sofrimento, ao nos relacionarmos com o próximo. Uma terra regenerada começa com um ser humano regenerado, com uma família regenerada, com uma família que vive em paz. Construamos esse mundo dentro da gente, ampliemos esse mundo para os que convivem conosco e saiamos do nosso lar fortalecidos, em paz, em harmonia, para melhorarmos a nossa rua, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, o nosso continente, o nosso planeta.
É assim que o bem se propaga, é assim que o amor se expande, é assim que a gente vai herdar a terra, porque é brando e é pacífico. Que o nosso Senhor Jesus nos abençoe e continue a inspirar a paz e o amor que sempre emanou do seu coração, Augusto. Muita paz.